Como Pedro I, o Grande morreu. Pedro, o Grande, foi um czar russo influente que seguiu uma política de ocidentalização e desenvolvimento econômico, transformando a Rússia de uma economia agrária atrasada em uma economia aberta e moderna. Através do sucesso militar, ele também aumentou as fronteiras da Rússia, tornando o Império Russo uma importante potência militar. Pedro nasceu em Moscou, filho do czar Aleixo I da Rússia com a segunda esposa de seu pai, Natalia Narikina. Quando Pedro tinha apenas 4 anos, seu pai, o czar Aleixo I, morreu sem deixar um sucessor encaminhado. De 1682 a 1696, ele governou junto com seu meio-irmão Ivan V, que tinha uma doença crônica. Mas houve um conflito contínuo sobre quem governaria e alguns dos amigos e parentes de Pedro foram assassinados na violência política. Sua meia-irmã Sofia serviu como regente até 1689. No entanto, quando ela foi destituída, a posição de Pedro como herdeiro estava segura. Em 1694, sua mãe Natália Narikina morreu, deixando Pedro livre para controlar todos os aspectos da política interna e externa russa. Pedro foi o primeiro monarca russo a receber educação tanto na Rússia quanto no exterior. Mesmo quando menino, o filho mais novo do czar era naturalmente curioso e atraído pelo aprendizado, e recebeu sua educação não apenas de tutores do palácio, mas também em Germantov, um distrito de Moscou onde viviam muitos estrangeiros com vastos conhecimentos. Lá, o jovem Pedro se interessou pelas últimas inovações em ciência e tecnologia. Pedro o Grande partiu em 1696 para a Europa, no que foi chamado de a Grande Embaixada. A delegação russa tinha como objetivo encontrar aliados para a guerra contra o Império Otomano. Pedro viajou disfarçado sob o pseudônimo de Piotr Mikhailov. Na Prússia, o czar estudou artilharia e recebeu um certificado de mestre em armas de fogo, e na Holanda aprendeu o ofício da construção naval trabalhando nas movimentadas docas holandesas. Em seguida, ele partiu para a Inglaterra, para estudar os últimos avanços na construção naval e na indústria. Em Londres, o jovem czar visitou o parlamento inglês. Lá ele ficou bastante descontente, com o fato de pessoas comuns poderem discutir e criticar publicamente as políticas de seu soberano. Enquanto viajava pela Europa, Pedro visitou fábricas e bibliotecas, ouviu palestras em universidades e festejou com amigos, porém a viagem precisou ser interrompida após 18 meses, pela notícia de uma revolta em Moscou. Pelo resto de sua vida, Pedro, o Grande, manteve seu amor pelo conhecimento, pelas novas tecnologias e por pessoas eruditas. Ao retornar à Rússia, Pedro acelerou as reformas que já estavam em andamento. Ele construiu uma nova marinha moderna, baseada no modelo europeu. O exército se profissionalizou, com novos uniformes. Ele também incentivou os negócios e o comércio, o que levou ao crescimento de cidades e a uma nova classe de mercadores. Ele convidou cientistas ocidentais para viajar para a Rússia e ensinar seus conhecimentos. Membros russos do tribunal foram enviados ao exterior para aprender uma educação ocidental. Em suma, Pedro procurou reformar a Rússia e acelerar suas conquistas científicas e educacionais para preencher a lacuna com seus vizinhos ocidentais. Na política externa, Pedro procurou aumentar o poder da Rússia por meio de campanhas militares. Houve um longo período de conflito com a vizinha Suécia. Depois de algumas derrotas iniciais, em 1709, a Rússia derrotou a Suécia, que na época era uma grande potência. Em um movimento simbólico, após a derrota da Suécia, ele estabeleceu uma nova capital no Rio Neva. Esta cidade tornou-se São Petersburgo e simbolizava uma nova era e a orientação ocidental da nova Rússia. Ao longo dos anos, São Petersburgo cresceu rapidamente, tornando-se um importante centro cultural, político e econômico do Império Russo. Durante o reinado dos czares, a cidade se desenvolveu ainda mais, com a construção de mais palácios, teatros e museus. Embora Moscou tenha permanecido a capital política da Rússia, São Petersburgo tornou-se conhecida como a capital cultural do país, lar de renomados artistas, escritores e intelectuais. No final de sua vida, Pedro I estava sofrendo de uma série de problemas de saúde,
incluindo problemas dentários, dores de cabeça crônicas, problemas digestivos e várias doenças renais. Além disso, seu corpo estava cansado e enfraquecido devido às demandas físicas e mentais de suas extensas reformas e campanhas militares. Para piorar sua saúde, ele bebia vodka diariamente nas refeições e tinha uma alimentação desregrada. Embora já estivesse com a saúde muito ruim há anos, dizem os relatos que pouco tempo antes de sua doença ficar pior, ele pulou no rio num ato de bravura, para salvar um grupo de soldados que estavam se afogando. Após o incidente, Pedro adoeceu rapidamente. Sua condição piorou nos dias seguintes, e ele começou a apresentar sintomas graves, incluindo febre alta e dificuldade respiratória. Os médicos da época acreditavam que ele estava sofrendo de uremia, uma condição causada pela falha dos rins em filtrar adequadamente o sangue. Pedro I recebeu tratamento médico, incluindo a aplicação de sangrias, um método comum na época para tentar equilibrar os fluidos do corpo. No entanto, seus esforços foram em vão, e ele faleceu em 8 de fevereiro de 1725, aos 52 anos de idade. Após sua morte, houve uma autópsia realizada em seu corpo para determinar a causa exata de sua morte. No entanto, os resultados da autópsia foram inconclusivos e não forneceram uma explicação definitiva. Pedro, o Grande, foi um governante autoritário e carismático. Sua personalidade vigorosa e sua paixão por modernizar a Rússia deixaram um legado duradouro. Ele é lembrado como um dos grandes líderes russos e sua influência no desenvolvimento do país foi significativa. E foi assim que Pedro I, o Grande, morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.